Boa tarde. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu vou ficar em pé, que é mais fácil, que eu vou acompanhando os slides com vocês. É um prazer a gente estar aqui e falar um pouco sobre um projeto que a gente vem desenvolvendo no Ministério, que é a Rede Nacional de Treinamento. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que envolve muita pesquisa, que a gente buscou legislação em vários países para ter ideia de como a gente desenvolver esse trabalho. Ontem mesmo a gente teve aqui uma palestra à noite sobre o sistema americano de esportes. A gente descobriu que ele não é exatamente o que a gente pensa que ele é, ou seja, a questão de construir uma rede não é um problema só nosso, é um problema de vários países que trabalham no desporto de alto rendimento. E aqui a gente vai fazer uma apresentação muito rápida, apenas com um esboço do que a gente encontrou, das evoluções que a gente fez e o momento em que a gente está. A gente tem aqui alguns pilares históricos sobre os aportes de recursos no esporte. A gente vê que eles se iniciaram com a Lei de Incentivo ao Esporte ainda durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso e tiveram, durante os governos Lula e Dilma, um aporte significativo diante dos jogos dos grandes eventos que nós recebemos, desde os Jogos Militares, o Pan-Americano, as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Então, foi um momento de muita pujança no esporte. E, por conta disso, em 2011, houve uma lei que buscava, mais ou menos, que organizar essas estruturas e esses investimentos, onde é que eles foram postos, de que forma eles estão organizados, e como a gente pode maximizar o uso desse aparelho todo que foi construído e ficou de legado desses grandes eventos. A gente tem aqui um pouco o marco inicial. Em 2011, a gente tem o artigo 16 da Lei 12.395, e ele trouxe de maneira muito genérica, o que nos impede um pouco, às vezes, de caminhar, ou dificulta um pouco o nosso caminhar. Ele simplesmente informou: cria a Rede Nacional de Treinamento e dividiu isso em centros nacionais, regionais e locais. Mas o que significa uma Rede Nacional de Treinamento? Isso foi uma coisa que lá no início a gente observou. As gestões anteriores, diante até da dificuldade de se construir isso, eles vinham vendo a rede como se fosse um conjunto aglomerado de prédios, um aglomerado de instalações. E quando a gente foi sentar e conversar, eu falei: olha, uma rede sem atletas, uma rede sem confederações, uma rede sem técnicos, ela é uma rede morta. Uma instalação sozinha, ela não produz atletas. Então a gente começou a pensar como a gente poderia integrar outros atores que são envolvidos nesse processo. E aí o artigo 17 fala da coordenação do COB do CPB. Até porque a Lei Pelé, ela atribui a essas entidades o desenvolvimento do desporto de alto rendimento. Então, não havia sentido em que eu tivesse uma rede de treinamento, uma rede nacional de treinamento, onde o Ministério fosse o player principal e as entidades que efetivamente desenvolvem o desporto nacional de rendimento não fossem parceiros fundamentais na construção desse instrumento. E a gente passa um pouquinho aqui para o contexto atual. A gente, no momento pós-jogos, pela situação que o país passou, a gente teve um encolhimento estrutural muito grande. Então, a gente teve que repensar essa rede. Se antes ela era uma rede que previa que pudesse haver aporte de recurso, onde os municípios pudessem trazer pautas e a gente agregá-los a essa grande rede mediante transferência de recursos, a gente pensou: não, a gente tem que construir uma rede com o que a gente tem. Até porque nós recebemos muitos investimentos nas construções dessas instalações. Então, nós repensamos um pouco a rede para trazer a rede mais para uma rede que ela é integrativa, onde a gente trabalha com plataformas, onde a gente consiga localizar atletas, localizar entidades e fazer essa integração de dados, onde o Ministério seja o gerenciador dessas informações. Então, a gente tem aqui modelos internacionais, gestões descentralizadas. Foi justamente nesse sentido que nós caminhamos, de chamar algumas entidades, de chamar o COB, o CPB, para que a gente pudesse juntos entender
o que eles têm já de dados produzidos, o que o Ministério tem de dados produzidos a respeito de... Porque nós temos uma fonte de dados imensa no Ministério, chamado Bolsa Atleta, e como a gente poderia utilizar esses dados do Bolsa Atleta junto aos conhecimentos das entidades para que a gente pudesse ter um modelo de integração dessas ações que são tomadas tanto pelas entidades que administram o desporto, quanto pelo Ministério. Aqui a gente vê mais ou menos o que era no modelo anterior. No modelo anterior, existiam 3 objetivos específicos, focos nos centros e instalações. Foi uma coisa que eu sempre perguntei para a minha equipe técnica. Eu falava, tá, rede? Não. O que é a rede? Ah, não, são essas instalações aqui. Eu falo, não, uma rede não é uma instalação olímpica. Uma instalação olímpica é um prédio. Eu quero saber quem são os atores que estão envolvidos nisso. Como é que eu faço para aquele atleta ter a informação de que existe uma instalação onde ele pode obter treinamento, onde uma confederação coloca um técnico lá dentro para fazer esse treinamento. Eu preciso congregar dados para que a gente tenha uma rede viva. E aí a gente começou a repensar esse modelo. E criamos... deixa eu colocar aqui. Aí nós criamos definições do que era essa rede, que é o que eu vou passar. Para isso, a gente fez pesquisas, aqui o Carlos que está aqui com a gente, fez pesquisa em vários países, em vários locais, para ver, como foi dito ontem, o que a gente pode emprestar, o que a gente não pode emprestar. Os países têm realidades legais muito diferentes, os países têm culturas esportivas muito diferentes, têm tradições diferentes. Então, o que a gente pode importar no sentido da gente criar uma rede consistente? E aí, essa pesquisa foi efetivamente o que rendeu a gente uma visão um pouco mais ampla do que nós tínhamos antes, de que a rede seria apenas instalações olímpicas ou paralímpicas construídas para os grandes eventos. Aí ele vem aqui, olha. A Rede Nacional de Treinamento é um instrumento de articulação entre pessoas e entidades relacionadas às modalidades esportivas dos programas olímpicos e paralímpicos. Essa é uma característica. A rede, ela não é abrangente de todas as modalidades. Ela é abrangente apenas daquelas modalidades olímpicas e paralímpicas, cujos grandes eventos aconteceram no Brasil no ano 2016. E ele tem a Rede Nacional de Treinamento, tem como objetivo principal articular praticantes, atletas, profissionais do esporte, entidades e infraestruturas esportivas visando o desenvolvimento nacional, regional e local, desde o início do desenvolvimento atlético do praticante até o alto rendimento esportivo do atleta. Aqui a gente ainda caminha, vamos dizer, de uma maneira mais lenta, nessa integração da base para o esporte de rendimento. E esse é um problema que foi visto ontem, que não é um problema só nosso. Essa é uma dificuldade que vai ter que ser construída ao longo do desenvolvimento da rede. Então, a gente começou a rede através do alto rendimento, e num segundo momento a gente tem que procurar saídas de como integrar essa rede ao que a gente tem hoje na questão de desporto escolar, desporto universitário, que não é uma tarefa das mais simples. Quais são os objetivos específicos da rede? 1. A articulação dos componentes. Mapear iniciativas de prática e desenvolvimento do esporte em níveis locais, regionais e nacionais. Vejam que essa divisão em níveis, ela é uma divisão que a própria lei já traz. Aliás, é o único conceito que a lei traz. Ela não traz nenhum outro conceito. Mapear, interligar diferentes entidades e estruturas esportivas, que é bem no sentido de que eu falei há pouco para vocês, não existe rede se eu não tiver informação disseminada entre os diversos atores interessados na prática do desporto. Muitas vezes eu posso ter um atleta num local X e ele não ter condições de treinar porque ele tem desconhecimento que a 100 quilômetros da cidade dele ele tem uma estrutura montada e pronta para recebê-lo. Então, é importante que as confederações que detêm essa informação das pontas, elas sejam atores importantes nesse processo. Criar mecanismos de integração e disseminação de conhecimentos e comunicação entre praticantes de esporte, atletas, profissionais do esporte, comunidade científica e entidades de prática e administração do desporto.
E segundo, para o fomento do esporte, oportunidade ao acesso a atividades esportivas e possibilitar a detecção, seleção e desenvolvimento de talentos esportivos, que foi o que eu falei para vocês que seria um segundo passo e que a gente teria que caminhar no sentido de ver como que se faz essa integração num país com 5.000 municípios, com realidades tão diferentes, e que, às vezes, uma fórmula que eu aplico para um município talvez não atenda uma outra região do país. Aí aqui tem, de maneira macro, quem são os membros envolvidos, que são os principais atores. A gente entende que o Ministério ele tem que ser muito mais um gestor dessa rede, um articulador do que propriamente um executor dessa política da rede. Então, a gente tem as entidades de administração e comitês, as entidades de prática, os profissionais envolvidos, os técnicos, árbitros, o suporte científico, que é hoje o que a gente faz aqui com a universidade, que a gente tinha um projeto com a Universidade do Rio Grande do Sul e temos um projeto aqui com a Universidade do Paraná, justamente para desenvolver esse conhecimento. Os atletas e praticantes. Então, nós entendemos que esses são, nesse primeiro momento, os principais atores para a gente construir uma rede de treinamento, uma rede nacional de treinamento. Aí aqui, só para finalizar um pouco, para eu não me estender muito, a gente tem já uma plataforma idealizada do que vai ser essa rede. Se antes a gente tinha apenas um conglomerado de instalações, hoje a gente chegou a uma plataforma que a gente espera estar montando, onde a gente cria tanto funções para o Ministério, quanto para os atletas, quanto para as entidades, e busca integrar esses dados. Então, a gente tem aqui o modelo, por exemplo, das entidades. Comitê Olímpico Brasileiro, e aí os dados que ele vai ter que preencher, dados que o próprio atleta pode ir lá e disponibilizar, e esses dados vão ficar disponíveis para qualquer pessoa que queira acessar essa rede. Essa vai ser uma rede pública, ela vai ser uma rede de acesso franqueada a qualquer pessoa. A gente tem ali, por exemplo, entidades. A gente sabe que o esporte no Brasil ele é muito baseado também em clubes. Os clubes são fundamentais no desenvolvimento de muitos esportes. Entendeu? A gente tem, por exemplo, ali, como eu estava conversando com o Mozi, a ginástica ela se concentra basicamente dentro de clubes. Então, não existe a possibilidade de eu construir uma rede nacional de treinamento que não envolva os clubes também. E aqui é um formulário geral do Ministério, que as pessoas podem fazer busca através dessas plataformas aí. Então, como vocês veem, é um trabalho que ele está se iniciando, apesar dele já existir, da rede já existir há algum tempo, a gente só está conseguindo visualizar um modelo factível e um modelo concreto depois da gente caminhar num caminho de erros e acertos, de tentativas e erros. Porque o modelo, ele não existe um modelo que eu possa simplesmente olhar e copiar. A Austrália tem um modelo, mas eu não tenho como copiar inteiramente. Os Estados Unidos tem um modelo que é totalmente diverso do nosso. Então, construir uma rede não é fácil, até porque, às vezes, integrar as pessoas não é fácil, integrar entidades não é fácil. Muitas vezes a gente encontra até um pouco de resistência nas entidades, porque elas olham muito para dentro e, às vezes, esquecem um pouco de que a gente é um país imenso, de que nós temos uma população gigante e que a gente precisa integrar dados para poder dar melhor uso ao legado que nós recebemos dos grandes eventos. Então, a minha mensagem é que a gente está trabalhando nisso. Nós já conversamos com o COB, já conversamos com o CPB. Vamos fazer o piloto em algumas confederações, assim que a gente tiver a plataforma pronta, para a gente poder afinar isso e poder apresentar efetivamente uma rede que seja efetiva, que as pessoas possam ter acesso e que possa ajudar no desenvolvimento do desporto. Era isso. Boa tarde.